Este podcast é uma produção Reverber. Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Historiante, nesse programete bacana que é a nossa mesa redonda sobre temas das atualidades. Eu sei que nós estivemos ausentes aqui nas últimas semanas, mas estamos de volta com aquele gosto e aquela alegria para fazer o seu final de semana mais feliz e mais contente e deixá-lo mais informado, mais informada sobre o que está rolando no Brasil e no mundo a partir de uma perspectiva das ciências humanas, mas também com várias outras referências que a gente possa trazer para vocês, né? Vocês sabem que a gente aqui é composto por uma mesa redonda extremamente diversificada. Eu estou aqui acompanhado ao meu lado, a senhora Bia Siqueira. Olá, gente! E aí, como é que vocês estão? Estamos aqui sobrevivendo a essa democracia em ruínas, né? Mas Eu pensei que você falar em vertigem. É propaganda já da Petra. E Petra não pagou nada para isso. Nadinha. Tô aqui também com o seu Márcio Fabiano. Olá, minha gente, como vocês estão? Agosto é um mês de bom gosto. Concordo, meu aniversário. Olha só, você já está pedindo presentes aí para todos os ouvintes. E já que você falou, a senhora Lídia Verônica. Oi, pessoal. Primeira dama. Como é que é? A primeira dama aqui do Historiante. Achei que ela não existia, né? Porque ele começou o podcast seduzindo os ouvintes, eu fiquei com ciúmes. E do outro lado do rio está o cara que é um correspondente de guerras nas horas vagas, que é o seu Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Antes de mais nada, eu já vou avisando aqui, viu, Pablo, viu, pessoal? Porque eu não confio nesses sistemas eletrônicos de salvar áudio em nuvem. Eu quero que vocês gravem isso aí em uma fita cassete para ser auditado depois, viu? Quando terminar. Pra saber se era você mesmo, né, que tá falando. Exatamente. É isso aí. Eu também não acredito nesse negócio de Pix, não. Pra mim, o negócio tem que ser cheque. Tem que preencher. Tem que descontar lá no banco, fazer fila. Como é que eu vou acreditar num negócio que eu não posso saber se foi feito de verdade? Você não tá nem vendo esse dinheiro, como é que ele existe? Pois é, como é que ele existe? Não, isso aí tá errado. Se o Caio passou um cheque, não é verdade. Pois é. O Caio do Big Brother. A gente tá brincando. Desculpa, que ele tem 17 processos porque passou o cheque. Ô, Lídia agora foi longe, gente. Foi longe. BBB Feelings, né? A gente tá aqui fazendo piada e tirando uma onda, mas é porque hoje é dia de a gente falar sobre um tema muito, mas muito sério. E isso impacta naquilo que a gente defende a cada episódio aqui e que você ouve sempre, que a gente tá aqui sempre defendendo a democracia. Então a gente vai falar hoje sobre essa questão do voto. Vocês viram que aconteceu tanta coisa aí sobre o voto auditável, o voto impresso e os ataques que isso gerou, né, em torno da democracia. E a gente sempre avisa para vocês que precisamos estar sempre atentos. Então é o momento de a gente refletir sobre esse assunto. Vamos bater esse papo aqui, mas antes, claro, vamos para os nossos recadinhos. Você que nos ouve sabe que a gente faz esse conteúdo aqui com o coração na mão, né? Como uma mãe alimenta o seu filho, só que a gente alimenta os nossos filhos com conhecimento e com pensamento crítico. A gente faz isso com muita alegria, com muita satisfação, mas claro, você pode nos ajudar a desenvolver esse projeto, né, Lídia Verônica? Com certeza. Com apenas R$4 mensais você já pode fazer parte do nosso grupo secreto e apoiar o nosso projeto de uma forma mais direta, né, digamos assim. Enfim, você entra lá no apoia.se/historiante e tem acesso a todas essas informações e formas de ajudar o nosso projeto, a manter, né, nosso projeto e, quem sabe, né, você pode também ajudar a gente ali na frente com os seus conhecimentos, participando de um podcast, mas com certeza no grupo secreto a gente vai conversar bastante
bastante e dialogar. E é isso, pessoal. Seja um apoiador. É isso aí. Precisamos comprar a ração dos gatos que habitam aqui, os estúdios do Historiante. Quem acompanha a gente nas redes, de vez em quando vê os nossos mascotes dando o ar da graça por lá, Na verdade, eles são esses editores, né? Na verdade, é o contrário, né, Pablo? Que a gente sabe que o estúdio aqui pertence à Isis e a gente usa e é funcionário dela. Justamente. Então, precisamos alimentar Isis, Frodo e companhia. Colaborei com os R$4 mensais, que tá na cotação do peso, Márcio Fabiano, você que tá aí em conexão direta com nossos hermanos, tá quanto? R$4 dá quantos pesos, hein? Certamente... Sinceramente, Joy não sei. A única coisa que Joy sei é que La Casa de Papel retorna dia 3 de setembro. Alô, Netflix, pelo amor de Deus, dá aí R$4.000 aí por esse jabá. 18 pesos argentinos. Então, vê só, um apoiador argentino pagaria mais, né? Só que no final das contas, trocando por miúdos, dá no mesmo. Colabore conosco, são apenas R$4 mensais, isso nos ajuda muito a manter o projeto. E eu tô recebendo aqui um aviso no ponto da produção de que tem inscrições abertas nos cursos, é isso mesmo, Kleber? Isso mesmo, pessoal. Temos aqui um novo curso, que é o curso de mitologias, que você pode fazer aqui no Historiante. É um curso que é feito online, que você vai ter essa assinatura vitalícia e vai acessar ele no momento que quiser. Não é aquele curso que você tem que, tenho que assistir agora, tenho que aqui parar minha maratona aqui naquele N vermelho, que eu não vou fazer propaganda, porque eles não deram nenhum voucher pra gente, mas você não vai precisar parar sua maratona de séries não, viu? A hora que você quiser, você pode acessar a plataforma, assistir os vídeos, voltar à aula para anotar alguma observação. E o curso de mitologias, que estamos no módulo 1, é um curso excelente, porque a cada aula você vai conhecer sobre mitos, ritos, histórias presentes nas fontes de poetas da antiguidade, como Homero, Ovídio, ou seja, vocês vão ter aí muita informação, muito conteúdo, que você vai poder acessar na hora que quiser, quando quiser, e o precinho, é camarada. O precinho dele é R$ 69,90. Quanto está custando, Mr. Bottini? O preço dele, vejam só, é R$ 69,90, e se você seguir o conselho de Lídia Verônica e for um apoiador, você vai ter 40% de desconto. Gente, é 40%. O gerente enlouqueceu. Tá todo mundo louco aqui. Tá vendo? Você vai ser o apoiador, vai ter uma série de vantagens sendo apoiador, como sorteio mensal de livros, fazer parte do nosso grupo secreto no Facebook. Vai ter esse desconto aqui nesse curso novo, lembrando que temos outros cursos também. Se você quiser seguir digamos, a linha filosófica, você pode também fazer o curso sobre o contratualismo, ou seja, seguindo aí a linha da filosofia. E lembrando que esse curso, ele tem um certificado de 30 horas. Olha aí, tantas vantagens por um precinho, tá aí, eu acho que esse preço tá congelado, desde o tempo de Sarney. Barato demais, é muito mais barato que uma calça jeans para um adolescente de 16 anos. Kleber praticamente botou o site todinho agora à venda aqui. É isso aí. Compre. Compre. Siga aí o conselho de Kleber Roberto e matricule-se. As inscrições estão abertas, é só você acessar ohistoriante.com.br e se inscrever. E claro, a cada episódio é sempre um prazer, né, gravar, mas é sempre um prazer também falar com os nossos apoiadores. Bia Siqueira, é a hora da gente mandar aquele beijo gostoso, né? Aquele momento de interação, gente. Obrigada por existir vocês, os nossos queridos apoiadores, e que sejam cada dia mais, né, o número de pessoas interagindo com a gente. Hoje vou mandar um beijo pra Henriqueta de Magalhães, que é novata aqui na casa, gente. Vamos abrir as portas aí. E temos também Elisângela Rocha e Bruno Gouveia, que foram sorteados no nosso sorteio e vão ganhar livros esse mês. Porque quando você é apoiador, você tem esse tipo de privilégio aqui nessa casa. É isso. Não é, Pablo? Receber um livrinho gostoso aí. Esse é o momento de afeto. Verdade, pelo menos, né? Esse aqui é o único momento de afeto, porque Pablo falou que a gente faz aqui tudo com muito amor e carinho, mas hoje, como a pauta é política, é ódio no olhar.
Tiro, porrada e bomba. Exatamente. Um beijo aí pra vocês, apoiadores. Mais uma vez, né? O nosso coração é de vocês. E um último recado, a gente quer saber quem é que tá do outro lado ouvindo o nosso podcast. A gente tem esse carinho pelos apoiadores, mas a gente tem esse carinho pelos nossos ouvintes como um todo. E você que tá nos ouvindo, você pode nos ajudar a lhe conhecer, né, Márcio? Isso, responda ao nosso quiz, atenda ao nosso apelo. Nós não somos pitonisas, não somos oráculos, mas nós temos algumas respostas para você. Basta que você entre em contato conosco, basta que você diga o que é que você pensa. Você é da esquerda, você é da direita, você é mão dupla? Você é uma via aberta ou você é uma BR? E se conecta como com a gente, hein, Márcio? Ou exatamente, uma estrada de chão. Você responde o quiz, você manda um direct, você manda um e-mail, mas diz o que é que você pensa da vida, da literatura, da política, de tudo. A gente está aqui pronto para lhe oferecer uma resposta. Amei a coisa do quiz. A gente tá com essa pesquisa de opinião, né? O link tá na descrição do episódio. Acesse, responda, diga o que é que você gosta, o que é que você não gosta, o que é que você gostaria de ouvir aqui que a gente pudesse produzir. E a gente vai atrás, né? A gente, com muito prazer, a gente vai atrás e produz para vocês. Agora sim, vamos lá para o nosso editorial. A primeira vez em que estive em uma sessão eleitoral, meu voto não valeu muita coisa, mas ajudei, se isso conta de alguma forma, ou na verdade fui ajudado na prática. Minha mãe, nas eleições de 1994, compareceu às eleições comigo a tiracolo. Eu já tinha 6 anos e a ideia dela era me mostrar como é que se votava. Lembro de sentar no colo dela enquanto marcávamos os quadrinhos dos candidatos. Não sei se é uma imaginação minha ou uma lembrança concreta, mas acho que fui eu que depositei a cédula na urna. Nos dias seguintes, lembro de assistir em flashes entre um desenho e outro na TV, o lento arrastar da apuração de votos. Eu nasci justamente no ano da promulgação da nossa Constituinte, e um de seus pilares principais é justamente a participação popular nas decisões da República, em especial por meio do voto secreto e universal. E eu acredito que falo em nome de pessoas da minha geração ao afirmar que desde criança a gente aprendeu o valor em torno do voto. Seria possível, mesmo depois dessa evocação que eu acabei de fazer do meu passado, levantar questionamentos sobre o processo eleitoral? Eu vou afirmar que sim. Devemos questionar os resultados eleitorais. Eu sei que isso vai causar espanto aí geral entre os nossos ouvintes, mas antes de você pausar esse episódio ou deixar de seguir o podcast, deixe-me explicar o ponto que eu tô querendo levantar aqui. Primeiro, que desconfiar de resultados está longe de dizer que houve ou há fraude nas eleições brasileiras pós-urna eletrônica. Muito pelo contrário. Ela é justamente a ferramenta criada para coibir e dificultar fraudes que ocorriam em larga escala até 1996, o ano em que ela foi instituída. O segundo argumento é que, não fosse a desconfiança, apuração e descoberta de fraudes comprovadas materialmente, nosso sistema eleitoral não teria se transformado e aperfeiçoado a tal ponto em que hoje nós temos um sólido processo de votação reconhecido mundialmente. E terceiro, é por questionar o andamento de uma eleição que possuímos pelo menos 8 etapas de auditagem nas urnas eletrônicas. Essa história do voto vem desde as eleições ao pé do ouvido no período colonial, e era literalmente ao pé do ouvido porque os eleitores, chamados de, entre aspas, homens bons, sussurravam ao pé do ouvido do fiscal a pessoa em quem queriam creditar sua confiança, passando pelo voto censitário imperial, onde votar era um privilégio de poucos, até, durante a República, o voto de cabresto e as fraudes das cédulas de papel. Do pelouro à urna eletrônica, votar passou a ser uma atividade fundamental para a democracia, permitindo que ela se fortalecesse e solidificasse na atualidade. Mas, sem provas, acusar fraude em um sistema eleitoral tão seguro como o nosso só pode cheirar um tipo de coisa: golpismo. E é aí que entramos no caos em que o Brasil está enfiado. O inominável presidente da República insiste reiteradamente na falaciosa narrativa de que teria sido eleito em primeiro turno, que o STF teria um plano para eleger Lula e que as urnas seriam programadas para falsificar votos. Para os autores do livro Como as Democracias Morrem, o Steven Levitsky e o Daniel Ziblatt, esse comportamento é um dos 4 indícios de que uma democracia estaria sendo atacada e estaria agonizando. E a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte, meus camaradas de bancada: vocês concordam ou discordam
de que o ataque à urna eletrônica é também um ataque à nossa jovem democracia. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Primeiro, minha gente, eu preciso revelar aqui que eu praticamente sou um ministro do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, pelo seguinte motivo. Desde que o Brasil adotou a urna eletrônica, eu sou convocado pela Justiça Eleitoral para trabalhar, né? E comecei muito humilde ali, como aquele mesário que destaca o número do título eleitoral e empresta a caneta ao eleitor. E na minha última participação eu fui o dono da zorra toda num grande colégio eleitoral. Eu fui promovido, eu cresci. Eu tive a meritocracia da Justiça Eleitoral. Então, gente, pelo amor de Deus, não existe isso de fraude eleitoral. Pergunte à sua mãe, à sua tia, a seu tio, a alguém que já participou, certo? Como mesário ali, naquelas pessoas que trabalham no dia da eleição. Você emite uma zerésima, com Z-R-E-Z-I-M-A. Essa zerésima prova que aquela máquina não está contaminada com nada. A zerésima, como o próprio nome diz, indica que ali existe 0 votos. 0, 0, 0. Ali não tem nada. Ela começa a receber os números a partir do momento que o primeiro eleitor, o primeiro da fila, entra, passa pela mesinha, pega seu assina lá e recebe a autorização para poder, quando algum dos mesários libera a urna para votar. Nunca vi nesse tempo todinho que eu trabalho, certo? Nunca vi denúncia de fraude, eu nunca vi confusão. No final de tudo, saem várias relatórios saem vários, como é que se chama, gente? Boletins? Exatamente, obrigado, Pablo. Saem vários boletins que são afixados nas paredes, nos locais de votação e também são entregues aos respectivos representantes das coligações, dos partidos. Isso é público, é na hora, não é no outro dia não é na segunda-feira, 10 horas da manhã não. É ali, terminou, encerrou, leva-se a urna, tarará, tira-se esses relatórios e é afixado, se coloca ali, afixado, minha gente, ó, tu coloca ali um durex, sabe o que é um durex? E coloca e as pessoas vão, público. As pessoas vão lá e diz: Bia Siqueira, deputada federal, 437 votos. Pablo, 1.200. Lídia, 4.600. Kleber Carvalho, 2 votos. O dele e o da mulher. Então, eu queria realmente, eu precisava disso com vocês. Eu adorei essa proposta desse tema, porque, gente, isso não ocorre. Agora, eu, como tenho 50 anos, peço permissão à bancada para falar essa história. O Márcio, antigamente, ele não falava a idade dele, né? Ele tá falando tranquilamente. Não, agora. Gente, eu, como sou uma pessoa que gosto das coisas vintage, de 50 anos atrás, era o seguinte. Me lembro que estudante na Universidade Federal de Pernambuco, aliás, peço mais uma outra permissão dentro da permissão, quero aqui homenagear a Universidade Federal de Pernambuco, que completou ontem 75 anos. Parabéns, mantendo-se ali firme e íntegra, oferecendo educação superior pública de qualidade. Um grande beijo para a UFPE. Pois bem, naquele tempo, minha gente, antes do voto eletrônico, vocês são muito jovens. As pessoas iam para os locais de votação, tinham umas baias, uns cercadinhos
Não é o cercadinho do Bolsonaro, não. Tinha uns cercadinhos onde ficavam as pessoas autorizadas para computar os votos escritos lá, marcados, não é? A Rede Globo Nordeste, eu estudava em Recife, contratava estudantes, em especial estudantes de comunicação, para que nós recebíamos um crachá, uma autorização lá da Justiça Eleitoral, nós ficávamos atrás dos representantes dos partidos, certo? E nós ficávamos com uma papeleta, com papéis, anotando os resultados de cada zona, de cada sessão eleitoral. Então, zona 439 do bairro Boa Vista, em Recife. Fulano de tal, candidato a governador, recebeu 1.500 e tal. A gente pegava aquele papel, e eu estou tentando ser o mais claro possível, pegava aquele papel, entregava para um coordenador, que tinha um coordenador lá, que levava, tinha uns 10, 15 motoboys, que levavam para a Rede Globo Nordeste, que naquela época era em Olinda, hoje é ali em Santa Amaro, no bairro de Santa Amaro, levava para lá, a Rede Globo computava com seus computadores modernos e colocava no ar o resultado primeiro do que a Junta Eleitoral. E eu me lembro que nessa época se dizia que a Rede Globo sabia mais, muita gente dizia, olha, a Rede Globo tem que ter cuidado com isso, será por que ela tá dando o resultado primeiro? Simplesmente que ela postou na logística e teve uma ideia forte. E a gente adorava fazer aquilo porque a gente ganhava uma grana. Gente, era assim. Hoje, você terminou, publicou os boletos, você já sabe, acabou-se. Confortavelmente sentado no sofá de sua casa, você acompanha o processo de apuração, inclusive. Mas se quiser conferir, também pode, assim. Porque é como o Márcio falou, público, transparente, visível. Inclusive, se existe alguém, não vou citar nome, que está preocupado com esse processo, com a lisura do processo eleitoral, ele pode enviar representantes do partido para conferir esse processo em todas as zonas eleitorais do país. Fiscal. Isso é fiscal. verdade, existe um fiscal e é permitido de todos os partidos, né? Justamente para poder evitar essa compra de voto ali na boca de urna. Justamente, o PSL não tem pessoa suficiente para conferir todas as zonas, é isso? Aí precisa imprimir para mandar pro presidente, para ter certeza. Eu queria insistir na pergunta que eu fiz inicialmente. Como é que isso ataca a democracia? Como é que isso mina a democracia? Eu ia falar agora da questão do voto impresso, né? Ele corre muitos riscos, né? Inclusive no trajeto dele, da contagem e tudo mais. É esse momento que dificulta, né? Digamos assim, a clareza, né, da contagem dos votos. Imagina quantos dias a gente não leva para votar. Quanto tempo era, Márcio? Quanto tempo levava para votar? Nos Estados Unidos. Pra votar ou pra apurar? Pra apurar. Aff, Maria. Era meses, 3 meses, gente. 4 meses. Pois é, imagina. Nessa época que eu trabalhei era bem menos, mas não era na mesma noite que se sabia, não. Você vai ali pra uma 2 horas cidadezinha de depois. interior, que rola aquele voto de cabresto, né? Eu participei dessas eleições agora de prefeitura, né? Ano passado. E era incrível nos lugares onde a gente passava como o voto de cabresto funcionava. Eles não ameaçavam, mas eles anotavam o nome das pessoas que iam votar nesse determinado candidato, anotavam o nome e o número do título de eleitor. Assim, para as pessoas leigas, o que elas pensavam? Bom, eles vão saber em quem eu votei, e elas ficavam condicionadas a esse medo na hora da votação. Agora imagine eles realmente tendo acesso a essa informação, digamos assim, tá ali no papel. Uhum. Eu não tenho nem como contestar, você não sabe se eu não votei em você, né? É o problema também do voto impresso. Né? Então, mas essa é a questão que eu traz queria chegar. O tempo também é inimigo da democracia, né, nessa questão da apuração. Uhum. O quanto de fraude pode acontecer nesse meio tempo, até que todo mundo tenha votado, principalmente esses lugares pequenos que existe o voto de cabresto e existe compra de votos também, né? Então, assim, na verdade, o voto impresso, ele vai facilitar o voto de cabresto e vai ajudar os votos comprados a serem catalogados, né? Tipo, vamos organizar aqui quem votou, não votou, né? E aí, enfim, a gente sabe também que muitas pessoas, achando pelo bem maior, né? Elas podem também ajudarem a desviar esses votos ou acrescentar, né? Pra virar o voto, Isso, virar o voto, fazer justiça, enfim. Mas a gente sabe que muitas pessoas votam em branco ainda, achando que esse voto vai favorecer, né, o candidato que for mais votado, que tá indeciso, então deixa, né? Então, assim, imagina na urna.
impressa. Como esses indecisos iriam atrapalhar as eleições. Isso é um problema que já existia anteriormente, antes da urna eletrônica ser inventada, né? Sim. Que as pessoas pegavam os votos, as cédulas em branco e preenchiam. Pronto. Sim. Então, e aí rolava vários, digamos, memes, né? Pra mim, a grande pergunta é interesse de quem que isso seja de maneira impressa, que isso seja de maneira no papel mesmo, na cédula? É interesse de quem? Porque certamente não é da democracia, não é do povo. É um discurso que está sendo amplamente divulgado na massa, na internet, e especialmente na internet, divulgando uma falsa ideia de que isso é uma democracia. Enquanto que nos Estados Unidos demorou 36 dias para apurar os votos, ainda houve uma tentativa de golpe, o nome é golpe, o que o Trump fez, de dizer que não foi válido, que tinha que ter recontagem. Olha o quanto isso prejudica o processo eleitoral. Uma pessoa está duvidando da capacidade do Estado inteiro de movimentar, ameaçando os outros dois poderes. É aí que entra a ameaça à democracia. A gente é dividido em 3 poderes no Brasil, o judiciário, o executivo e o legislativo. Então pense aí que você tá botando o executivo acima de todos. O executivo vai decidir como é que os outros dois vão funcionar. Vai dizer como é que o juiz eleitoral vai funcionar. Vai dizer como é que a situação também vai comandar como a eleição vai caminhar, né? Exatamente. Você basicamente mina o judiciário. Quando você mina o judiciário, então, não tem mais harmonia de poderes, a equivalência. É muito prejudicial para a democracia também nesse sentido, né? E eu fiz uma grande palestrinha aqui agora. Também. Palestrei horrores. Essa questão de se considerar ataques à democracia, eles vão desde o político ser derrotado, ele usar isso aí como argumento para futuramente, digamos, levar o tom dos seus apoiadores para uma possível derrota. O presidente Bolsonaro ele já está utilizando essa ferramenta, porque ele sabe que a derrota ela pode vir na próxima eleição. E vindo essa derrota, ele já tem um argumento para atiçar esses seus eleitores. Lembrando que dentro dessa lógica de uma visão política extrema, esses eleitores que estão dentro dessa bolha extremista, eles devem estar o tempo todo sendo bombardeados com ameaças. Vai ser ameaça comunista, vai ser ameaça de um golpe da esquerda, vai ser uma ameaça contra as religiões judaico-cristãs, vai ser uma ameaça contra entre aspas, a eleição, porque eles vão acreditar que um processo eleitoral eletrônico vai ameaçar essa possível eleição do seu político, ou seja, isso vai colocando essas pessoas sempre dentro dessa ferramenta de estar ali mobilizados, e isso vai ameaçar a democracia a partir do ponto em que começa a surgir esse discurso nocivo de se dizer que tem ameaça, que isso não é democrático, que um voto eletrônico não é auditável, sendo que é auditável. Eu também já trabalhei em eleição e posso afirmar a mesma coisa que Márcio Fabiano no início disse. Tem todo o relatório no início da eleição, tem todo o relatório no final da eleição, tem sempre fiscais ali entrando ali na sessão, olhando tudo direitinho para ver se não tem ninguém entrando com aparelho de celular para tirar foto, tudo. Ou seja, tem toda a lisura por trás de toda esses meandros eleitorais, sem tirar no próprio Tribunal Eleitoral, que há vários advogados, fiscais, representantes de partidos vendo as urnas sendo preparadas ali para ser mandadas depois para as sessões eleitorais. O que é também uma enorme hipocrisia, né, Kleber? Você foi eleito a vida inteira por esse sistema e aí agora que o meu opositor está livre e elegível, eu decido que esse sistema não funciona mais. O filho ingrato, né? O filho ingrato, ele não reconhece de onde veio, de onde eu vim, né? Aí ocorre exatamente essa ideia de que as urnas eletrônicas, elas aparecem como um passe de mágica dentro da sessão, sem nenhuma fiscalização, ou seja, só estalou os dedos e apareceu a urna eletrônica lá. Não. Teve todo um processo... como se fosse o menino da Lan House que instala. O menino da Lan House instala, bota o fio da internet, pronto, pode jogar Free Fire aí. O pessoal pensa que é isso. E o pessoal ainda pensa que a urna eletrônica ela tem conexão com a internet ali dentro da sessão. E não tem conexão. A urna está lá, só tem um fio que leva ali para... Obrigada, Kleber, por esclarecer. Eu quero que esse áudio ele seja divulgado em todos os canais do Historiante. Só essa parte. Só essa parte. É porque o pessoal tem essa ideia de que, não, ali vai acessar a internet e vai acessar a urna eletrônica.
e não tem conexão com a internet. Só tem 2 fios na urna eletrônica. Um para a tomada e o outro para o aparelhinho que o mesário vai digitar os dados ali do título de eleitor para liberar a urna, para dizer que o voto do eleitor tal foi para aquele político. Ou seja, para indicar que ela foi liberada com um voto de verdade. Não fiquei ali digitando 2 e liberou a urna. Não. Teve um dado de verdade colocado ali que liberou a urna. Pronto, só tem esses 2. E detalhe, não tem essa conexão de internet. Quando termina, não é mandado pela internet para o TSE, para o TRE não, gente. É tirado, agora com a modernização, é tirado um pendrivezinho do equipamento que vai ali ser lacrado e tem um lacre assinado pelo juiz, viu, gente? Pelo juiz eleitoral, e é só um lacre, viu? Se você ali, sem querer, violou aquele lacre para lacrar aquela pendrive, tu se prepara que tu vai ter uma bronca terrível na vida, porque tu tá violando um documento. E aí só tem esse lacre, terminou ali, tirou, lacra, com os fiscais já tudo pronto ali, querendo as erésimas, tudo em cima. Exatamente. Ou seja, você não vai tirar ali e levar para um canto. E aquilo ali não é conectou no notebook. Eita, tô com um notebook aqui. Apareceu um notebook aqui na sessão eleitoral. Vou mudar os votos aqui. Não é assim não. Tem todo um sistema de segurança naquele pendrive que só vai abrir no próprio sistema do Tribunal Eleitoral. Ou seja, tem toda uma segurança para isso. Mas aí chega um jumento que acha que vou através da internet mudar os votos. Vou mudar os votos na urna na urna eletrônica. E lembrando um detalhe, viu, gente? Sempre, antes, no ano da eleição, é aberta uma consulta pública, mas não é a consulta pública. A urna tá lá, a urna eletrônica, no TSE. Se você quiser, você vai lá e tenta romper o sistema de segurança. Pode ir, você vai, que é exatamente para provar que tem segurança. Pode ser, você aí... Confia. Vai lá, confia. Vai lá, confia que você vai conseguir quebrar o sistema de segurança. Eles abrem para isso, para o público ir lá e tentar quebrar. Até agora as urnas estão sendo usadas e tem essa abertura pública. Exatamente, bem lembrado disso, Kleber. E aí eu só quero lembrar uma coisa para você que ainda, se você por acaso ainda estiver acreditando que a urna é fraudada. Nesse momento que Kleber falou, após o lacre, Kleber, as pessoas que vão... a situação é de tanta confiança que as pessoas que levam as sacolas não, Kleber, como é que se chama? Os malotes, não é? Onde estão os documentos, etc, etc. Logo imediatamente que saem os resultados, que saem os boletins, já se começa a esvaziar as sessões eleitorais. Ficamos só nós que trabalhamos, porque os fiscais de partido saem todos para ir olhar os boletins fixados, entendeu? Que eles confiam, porque aquilo é de absolutamente confiança. E aquele material, caneta, tudo que sobra, né, Kleber? Adesivo, durex, não sei o que, se junta no malote, é lacrado e se vão para as sessões, certo? Para os tribunais eleitorais, para as justiças eleitorais, para os prédios da justiça eleitoral em cada cidade, onde tem mais fiscal de partido, fiscal disso, fiscal daquilo, etc, etc. E acompanhada pelo Exército Brasileiro, o maravilhoso Exército Brasileiro. Aquele exército que a gente quer, não o do fumacê. Pra mim, né, na minha opinião, o mal do burro é achar que todo mundo é burro também. Não, esse é o problema. Eu achei que era o pum do palhaço. Aquilo lá. Ai, meu Deus, que vergonha. Mas é isso, o mal do burro é achar que todo mundo é burro também. É um presidente que foi eleito pela urna, dizer a urna não é legítima, ela não é confiável. Por quê? Porque não é, mas ele não sabe como funciona o processo eleitoral, não sabe como funciona a tecnologia em volta disso, envolvida, a ciência que foi desenvolvida para que ela aconteça da forma que acontece, e aí fica nessa, não, é porque as pessoas vão entrar lá e vão roubar. Gente, quem rouba seus dados é o Google, não é a urna eletrônica. O Google rouba todo dia seus dados e você não faz nada, Exatamente, né? Toda hora lá no Instagram você fica concordando com um monte de coisa que você nem lê. Aceito. Só aceito. E pra gente compreender isso, a gente precisa evocar o que aconteceu no nosso passado
recente, gente. Um dos casos mais emblemáticos que a gente separou aqui no nosso roteiro foi o caso que envolveu o Luiz Fux, que hoje é o ministro do Supremo. O Luiz Fux, em 94, ele era presidente da 25ª Zona Eleitoral, que era a segunda maior do Rio de Janeiro, na Zona Oeste. E durante ali a supervisão que ele estava fazendo para apurar os votos, ele ficou perplexo com uma grande quantidade de irregularidades que foram descobertas. Que tipo de irregularidades são essas? Eu vou citar duas delas aqui para ver se vocês, quem é mais velho vai saber o que a gente tá falando, quem não, quem é mais jovem vai saber agora. Era muito comum existir o tal do voto formiguinha, que era aquele voto aonde alguém pegava de alguma forma a cédula oficial, em branco, coagia alguém na fila dos eleitores a votar, usar aquela cédula para votar no candidato dele. A pessoa ia lá, pegava uma cédula nova, escondida também, né? Votava com uma cédula e entregava a cédula nova, porque só podia votar com a cédula oficial. E isso ia se repetindo até o momento em que o eleitor, né, todos os eleitores coagidos votassem no candidato que o cara escolheu. O outro tipo de voto, o outro tipo de enfim, armengagem que era feita eram as urnas grávidas. Pegavam-se várias cédulas em branco, diversas cédulas em branco. Tinha a mais, né? Pois é, diversas. Pois. Como é? Urna Kinder Ovo, tem um brinde. Pois é. Você pegava essas cédulas, imprimia diversas cédulas falsas e ia só socando lá naquela zona eleitoral. O Fux encontrou tudo isso num canto só, que foi esse caso onde ele destituiu 60 conferentes dos votos que estavam lá, todos eles mancomunados para burlar o processo de votação, e além de ter mandado prender uma série de outras pessoas. Ele deu entrevista para o Globo, ficou conhecido, famosão, até anos depois virar em Fux We Trust do Dallagnol e se locupletar com o povo da Operação Lava Jato. Mas o que eu quero dizer é que esse tipo de coisa era muito comum e acontecia regularmente. Por isso que o processo eleitoral, ele é um dos pilares da democracia. Se ele está saudável, o processo democrático também fica saudável. Tem um artigo aí do Frederico Franco Alvim, que é analista judiciário do TRE lá de Mato Grosso, que ele escreve num artigo o seguinte: os periódicos ataques aos governos democráticos impuseram ao processo de maturação de direito eleitoral objetivo um desenvolvimento lento, inconsistente e dificultoso. Ao longo dos 2 últimos séculos, a curva evolutiva demandou a superação de diversos desafios: suplantar uma mentalidade retrógrada e elitista, quebrar esquemas amparados pelo sistema de poderes de oligarquias e superar a temível ingerência dos setores militares. Ou seja, ao longo desses anos todos, os governos democráticos fizeram com que o sistema eleitoral se tornasse robusto o suficiente para tanto destituir as oligarquias e as elites da seu monopólio do poder, quanto afastar os setores militares. Só que aí nós temos um problema, camaradas. Nós chegamos no momento em que essas 3 coisas estão tentando destruir o sistema eleitoral brasileiro. Bolsonaro acabou concatenando tanto as elites econômicas, quanto as velhas oligarquias setoriais e regionais, quanto os militares. E aí a pergunta é: sobrevivemos, gente, a essa ingerência? 2022 será o suspiro da democracia? Nós veremos ela morrer? Bom, aproveitando aqui, né, só para introduzir aqui a resposta, já que a gente tá falando de voto, eleição, eu acho que um dos pontos que é importante trazer sobre essa questão do temor, né, da democracia, é também a questão do voto ser obrigatório. Foi muito questionado, né, a questão do voto ser obrigatório, porque tem gente no interior e lá, nem todo mundo consegue, né, se cadastrar a tempo, enfim. E aí gera multa, enfim, uma das comparações que a gente pode fazer com os Estados Unidos aqui, o voto lá não é obrigatório, tá? E isso deixa o voto um pouco inconsistente. O nosso, como a gente é obrigado a votar, eu não vou generalizar, né? Mas isso torna a gente um pouco mais interessado sobre a política do nosso país. Por mais que eu possa estar alienado o ano inteiro, antes de votar, eu vou analisar os candidatos que estão ali, vão à urna, né? Então, assim, o nosso voto ser obrigatório é um fator positivo para a democracia, porque isso torna
nós não só como votantes, mas realmente participantes dessa festa da democracia, né? Que é a eleição. Ela é uma eleição com mais consistência. Por mais que tenha votos que são comprados, por mais que existam votos de cabresto, a gente para analisar aquilo que a gente vai fazer obrigatoriamente, né? Porque o voto é obrigatório, então a gente vai dar pelo menos o nosso mínimo de esforço em conhecer os candidatos, em conhecer direita e esquerda, digamos assim, né? E, enfim, era só isso que eu ia falar sobre o temor da democracia em relação às eleições, né? E eu acho que o voto obrigatório, ele tem esse lado positivo, né? De fazer as pessoas votarem de uma forma, não digo consciente, mas com consistência, entende? Essa questão do voto ser obrigatório gera essa ideia meio ambígua, de que se é obrigatório é uma imposição e isso tira minha liberdade. Isso é um equívoco. Isso é uma visão, é um olhar meio limitado do tema. Porque você é obrigada a ir até a sessão eleitoral dizer que você existe e que você não quer votar, porque você pode chegar lá e votar nulo. Então, assim, você precisa apenas dar uma satisfação ao governo de que você é um cidadão eleitoralmente, sei lá, um cidadão que está em ativa. Então, não é uma obrigatoriedade de imposição, uma imposição da ideologia que você está elegendo. É pra saber quem tá vivo, né? Quem morreu, quem tá vivo. Serve até como censo. Exatamente. Então, é uma limitação de interpretação. Você acreditar que o voto obrigatório é uma coisa ruim, é uma imposição. Não é bem assim. Mas é como alguns alegam, né? Uhum. Que, eu vou ter que votar, vou votar em branco, ou vou votar no que vai ser mais votado. Mas isso, de alguma forma, me motiva a saber quem é que tá se elegendo. Não, com certeza. Aqui, por exemplo, no Brasil, a gente pelo menos é obrigado no mínimo, a saber o dia da eleição. Ah, sim. Mas porque, não é? assim, eu penso que, inclusive, se vai ter segundo turno. É passível de multa, né? Passível não, é multado quem não vota. E isso também gera uma motivação, você entende? Então, de alguma forma, a obrigatoriedade, eu acho que é um reforço a essa democracia. Porque não é só votantes. É uma ferramenta de libertação. Mas deixa eu insistir. Eu quero saber se a gente vai assistir ao queda. suspiro último da democracia em 2022. Eu acho que a gente já tá assistindo, né? Eu acho que não. Volto a dizer o seguinte. Eu acredito que não, porque eu sou uma pessoa... Eu não tenho conhecimento para dizer isso vai acontecer por causa disso ou daquilo, mas eu fico observando os detalhes. Eu amanheci muito apreensivo no dia da votação aí no Congresso sobre o retorno ou não do voto impresso, e com aquela celeuma toda, todo trauma a respeito do desfile, né, que Bolsonaro ele recebeu um convite, recebeu lá do soldado da Marinha, né, depois daquele desfile de fumacês. Desfile do Recruta Zero. Exatamente. E eu tive uma intuição, gente, aqui é uma intuição de Márcio, certo? Eu disse, não vai ter retrocesso, não vai ter golpe, nós vamos até este bendito resultado de 2022, nós vamos sofrer muito, muito, né? A gasolina já aumentou 3 vezes, a escalada da violência, a destruição do meio ambiente, nós vamos sofrer muito. Mas vocês sabem por que é que não vai ter um golpe? Gente, pelo amor de Deus. Um amigo meu de um grupo do WhatsApp disse, não vai ter golpe porque não tem tanque. Não vai ter golpe porque os militares que estão aderindo a Bolsonaro não têm competência estratégica. O Brasil é um país continental, estamos em 2021, com o advento das novas tecnologias, não é 64 não, onde se passava um telefonema do Rio de Janeiro para o Rio Grande do Sul, os conchavos, e dizia, agora suba com esses tanques, onde não havia nenhuma conexão de norte a sul, onde as coisas eram resolvidas no Rio de Janeiro e em São Paulo, entende, gente? Onde Miguel Arraes foi deposto do Palácio do Campo das Princesas e seguiu preso e depois foi para o exílio, porque aqueles tanques de 1960, o povo tinha medo, porque era uma coisa estranha. Hoje é diferente, nós vamos sofrer muito, muito ainda, porque o primeiro que nós vamos ainda enfrentar toda essa onda de fake news, não é? Mas o Congresso está aos trancos e barrancos, mostrando que ainda há uma ala que está querendo dizer, vamos continuar.
Gente, eu fiquei com tanta vergonha. Eu tenho amigos que são militares. Eu respeito muito. Mas eu fiquei com tanta vergonha do Fumacê. Eu fiquei com tanta vergonha daquilo tudo ali. Cringe, foi muito cringe. É muito cringe. Eu fiquei com vergonha dos memes com o general lá, com a faixa Rainha da Sucata. Não é? Nós não somos a Rússia, a potência bélica, nós não somos a China, a potência bélica, nós não somos God Bless America, potência bélica. Hoje o mundo é dominado pela logística, pela inteligência artificial. Claro que as armas matam, mas a gente não tem a capacidade, não tem. Bolsonaro vai insistir nisso, nessa irritação. O Centrão, que ganha dinheiro, na hora que o Centrão perceber, certo, que na eleição do ano que vem vai dar Lula lá, não sei, pode ser que dê Lula lá. De repente o muro vai perder pra esquerda. Vai cair pra Fernando esquerda. Coelho, né? Olha para Fernando Bezerra. O Centrão vai colocar seu adesivo na testa. Eu sou Lula desde menininho. É isso, o Brasil, infelizmente, perdeu uma década. Não foram só esses 3 anos de Bolsonaro, não. Perdeu uma década inteira. Vai ser a nova geração que vai ter que recuperar a imagem do Brasil e no mundo. Só comentar aqui que eu acho que dá pra ter golpe sim, mesmo porque assim, mesmo sem armas, a gente tem um monte de cal e pincel. E aí o exército vai pra rua com um pincel, bater na galera, vai dar certo. Mas assim, falando sério agora, existe uma força paramilitar, existe uma força bélica dentro do Brasil que não é estatal. A gente precisa reconhecer a existência das organizações criminosas, que são realmente organizadas. Né? As milícias. E a gente sabe quem é a milícia, a gente sabe quem está na milícia representando a milícia no governo. Então, assim, não tô dizendo que existe um risco evidente e iminente, mas é uma possibilidade que eu não descartaria, porque a força bélica, ela pode vir a existir a depender do quanto o Centrão vai conquistar ou não essa força paramilitar. De fato, eu acho que a gente subestima muito a capacidade imbecil do nosso governante, né? E eu acho que a gente normaliza demais, assim como os eleitores dele normalizam, ou tipo, como eu posso dizer... Banalizam a maldade dele. A gente já ouviu tantos absurdos dele que a gente fica pensando, não vai dar em nada, porque Bolsonaro é louco. Mas eu acho que esse é o risco que a gente corre, de banalizar não a potência de Bolsonaro, mas a loucura mesmo. Então, assim, um golpe não é aquela coisa, olha, o golpe vai ser feito amanhã, 8 horas da manhã. Não, um belo dia a gente vai acordar e vai estar todo mundo sitiado e aí, enfim, acabou. O golpe não é anunciado e não é planejado às vistas, né? Ele Exatamente. É planejado escondido. O que ele faz, na verdade, é justamente, pra mim, o que ele tá fazendo hoje é justamente isso. Vamos banalizar esse medo. Todo dia a gente faz um atentado à democracia, mas nada acontece. E aí, um belo dia, acabou a democracia. Quando pensa que não, golpe, entendeu? Então, é aquele famoso vem a galope, né? E, enfim, ele quase tentou uma vez. Mas, na verdade, eu acho que hoje o governo Bolsonaro tá banalizando. Assim como ele fez nas eleições dele, né? Antes das eleições, ele veio banalizando o comportamento dele, racista, preconceituoso, homofóbico. Foi banalizando, é só a personalidade dele, é porque ele não tem vergonha do que fala. E aí, enfim, as pessoas que já conheciam ele já tinham esse apego, né? O tiozão do pavê. Mas... é o carisma dele, né? O que Weber determina como carisma político no político, é isso. Apesar de ele ser não uma tem coisa freios bizarra, inibitórios, né? É porque o carisma não é exatamente de ser simpático, mas é o que conquista o eleitorado dele. Essa postura dele de dizer absurdos que ninguém teria coragem de dizer, mas ele diz. É como o bêbado, né? A gente vê uma pessoa bêbada falando, ela tá sem freios inibitórios ali, e a gente acha engraçado. Quando é um amigo nosso que tá bêbado, né? Então o Bolsonaro foi basicamente isso. E aí eu acho que ele tá fazendo a mesma coisa agora. Ele tá fazendo isso, ele tá banalizando o medo do golpe.
sabe? Eu concordo. Então, aos pouquinhos ele vem enfraquecendo o nosso medo e o pensamento do judiciário de achar ele é apenas um louco, ele não vai fazer isso, ele não tem suporte para isso, e na verdade não. Eu acho que do nada a gente vai acordar e bum, golpe. Acho que não dá pra Lilian fazer Schwartz, previsão aqui na nenhuma. entrevista que ela fez com a gente, eu achei interessante, que foi algo que me alertou. Ela fala que Bolsonaro faz, como é que ela falou? Que é golpe todo dia. É um golpe por dia. E nesse um golpe por dia, a gente, de grão em grão, a galinha enche o papo. Então eu acho que ele tá ganhando território no sentido de desmoralizar A democracia. A figura da não é democracia, nem a a representação. democracia, desmoralizar o medo de da democracia ser atacada. Entendeu? A gente já não tem mais medo. Vai deixar de ser um medo, vai se tornar um sonho. Quando a gente Deus me livre, gente. quando a gente tô faz brincando. meme e brinca, o pão do palhaço, o fumacê do exército, pra ele isso é legal. Porque a gente tá perdendo o medo. A gente não vai se unir, vai pra rua, vai reclamar. Não, a gente vai fazer piada, vai sentar na internet, vai fazer meme. Entende? Eu acho que é mais por aí do que realmente aí. Pensando aqui por outro lado, vejam, a gente pode ser invadido pelos Estados Unidos, né? Em nome da democracia, obviamente. Não tem mais não. Não, eu tô brincando, mas assim... Na verdade, se ele mantiver esse discurso, ele fez isso com a comitiva norte-americana aqui. A comitiva norte-americana de Joe Biden veio para o Palácio do Planalto e o Bolsonaro virou para eles e disse, podem ficar tranquilos, eu sei que a eleição lá foi fraudada. Os dois funcionários nomeados pelo Biden, que foi eleito, o cara chegou e disse isso para eles. Deus. O risco de golpe existe, porque a gente sabe que, infelizmente, dentro da ala militar ainda existe vários oficiais de alta patente que estão sendo nomeados, estão ganhando gratificações, estão ganhando cargos, digamos, patentes mais elevadas, e com isso eles acabam se tornando ali aquele núcleo sólido que Bolsonaro, digamos, não conseguiu fazer nos seus ministérios, porque ele só chamou o ministro tapado, e ele não conseguiu fazer nos seus ministérios esse núcleo duro, e está conseguindo fazer dentro ali das alas militares. Um militar ou outro pode acabar dizendo, as Forças Armadas não estão se envolvendo em política. Estão fazendo parte sim desse jogo, estão dançando conforme a música que está tocando. Uma coisa que eu até comento com minha esposa e a gente concorda muito com isso, é que Bolsonaro, ele perdendo, ele dificilmente vai entregar a faixa. Ele vai haver eleição ano que vem? Vai haver eleição ano que vem, vai ter o pleito, vai ter os ataques, até chegar o dia da eleição vai ocorrer os ataques. Lembrando que o ano que vem, viu gente, esse ano, ainda digamos, a poeira ainda está assim, não está se levantando. No ano que vem é que vamos ver aí os disparos em massa no WhatsApp, no Telegram, os ataques nas redes sociais, aí vai voltar toda aquele fuzuê, digamos, que ocorreu antes da última eleição. Vai ocorrer de novo e com muito mais força, porque agora eles vão usar vários argumentos que vão atacar a democracia. A eleição não vale com a urna eletrônica, tem que ser com voto de papel. Já teve, por exemplo, essa questão aí das coligações que foram aprovadas, que ia ser o distritão, né, que iria ser eleitos políticos que tivessem mais votos, mas aí voltou aquela regra de 2017, que acabou sendo suspensa em 2017 e vai retornar, que é exatamente as coligações partidárias, e tudo isso aí vai servindo como ferramenta para esse grupo bolsonarista, que é um grupo grande, não vamos nos iludir, que é um grupo aí que, como a gente vê nas pesquisas, é um grupo que chega próximo de 30% do eleitorado. É um grupo que vai utilizar isso aí como uma arma até o dia da eleição. Permanece é o núcleo duro, né? Não muda nunca. 30% das pessoas vão continuar com esse desgraçado. É 30%, mas todas as pesquisas batem ali. 31, 30, 29, 28, 30, 31, ou seja, 30% do eleitorado está com Bolsonaro. É muita gente. E é muita gente suficiente para Bolsonaro disser: teve fraude na eleição, eu não vou entregar a faixa, vamos fazer um estado de sítio aqui de 60 dias para verificar as urnas eletrônicas. Ele vai usar todas as ferramentas que estão em suas mãos. Ele tem as Forças Armadas, ele vai ter esse 30% dos seus eleitores, e lembrando que ainda tem uma parcela grande do empresariado que apoia também as loucuras dele. Ou seja, ele tem muitas ferramentas para, numa derrota dentro de um cenário eleitoral, ele acabar usando argumentos para não passar a faixa.
Infelizmente, isso é nossa realidade. E pode acontecer também o que aconteceu nos Estados Unidos, né? A invasão lá do Capitólio e todo aquela celeuma na posse, né? Do Biden. E o brasileiro pode ser um pouquinho mais enérgico que os americanos. Eu acho que em termos de armas de luta, o brasileiro é cagão. É frouxo. Vai usar um facão. Ele não vai botar o peito pra levar um tiro por Bolsonaro, não. Esse eleitor de Bolsonaro, esses 30%, é esse que fica xingando, ameaçando na rede social. Tanto que você vê, eles são machos quando estão em grupo ali, 5, 6, que podem dar carteirada com o garçom, pode dar carteirada com o gari, pode dar carteirada com o fiscal, é tudo macho. É tudo. Eu sou monstro. Agora, eu duvido chegar a hora do vamos ver, chegar lá, ter, por exemplo, uma Guarda Nacional fazendo a segurança do TSE, eles chegarem e lá bater de frente. Eles não vão. São frouxos. São tudo frouxos. São tudo macho na internet. Gostaria de dizer que não fui eu que ensinei Kleber a falar dessa maneira. São tudo macho, não fui eu que falei isso. E também de lembrar que aqui no Brasil, a última vez que a gente teve um estado de sítio realizado por militares, ele não durou apenas os 30, 60 dias, né? Ele durou alguns anos. Então, eu não... São 21 anos. 21? Eu não confio em... A louca, não sou historiadora, viu, gente? Eu não confio em militar. Eu não confio em militar no poder na América Latina, porque a nossa história, ela nos diz uma coisa meio triste, meio trágica. Ok, e de acordo com essa ópera tristonha, nós chegamos aqui à nossa área de indicações. Bom, o que é que vocês gostariam de sugerir para os nossos ouvintes que estão atentos aí às nossas falas? Já tem mais de 1 hora. Eu vou dar 2 indicações aqui. Uma é um doc, uma é um livro. O doc é O Processo, que chegou na Netflix. É um documentário que acompanha os bastidores da deposição da Dilma Rousseff. Da deposição da Dilma Rousseff. E todo o processo que aconteceu em torno dessa deposição, que a gente sabe que foi um golpe orquestrado e organizado para que o Michel Temer assumisse. É um documentário muito interessante. Eu assisti alguns trechos, vou completar essa assistida, mas eu já indico que você assista, porque ele é muito interessante. O livro é um livro que eu uso como base para o audiodoc, que está parado aí completamente, mas os 4 primeiros episódios do audiodoc, eles podem ser ouvidos aqui no feed do Historiante ou no feed próprio que o audiodoc tem. Os 4 primeiros episódios contam, né, um pouco, nessa primeira temporada, os caminhos que conduziram Fernando Collor de Mello ao poder a partir de uma série de análises de documentos históricos e de registros históricos em áudio e vídeo que são reproduzidos no documentário. E esse livro do Mário Sérgio Conte foi usado como base, é o Notícias do Planalto, um livro fabuloso, fantástico, que analisa o governo Fernando Collor de Mello a partir das contribuições e das observações da imprensa brasileira. E na verdade é mais uma análise sobre essa imprensa brasileira ao longo do período Collor. Para a nossa playlist, eu vou seguir essa minha pegada aí relax do final de semana. Eu vou dar 2 indicações de 2 músicas de uma cantora japonesa. A Lídia Verônica gosta de K-pop, eu gosto de J-pop, né? Vou fazer aí o contraponto a ela. Eu sou jovem, eu falo K-pop. Ah, K-pop. São 2 músicas da Aimee, que é uma cantora que tem uma voz muito bonita, totalmente diferente das outras cantoras japonesas, que tem aquela voz mais fininha e tal. Ela tem uma voz mais arrastada, mais grave, mais rouca, enfim. E ela tem essas 2 músicas que eu ouço geralmente com a senhora, minha esposa Lídia Verônica, que é Kataumoi e Polaris. Tá na nossa playlist, ouça, são 2 músicas muito bonitas, tanto melodia quanto letra. Eu aconselho que você escute as 2 vendo a letrinha lá, porque são muito bonitas. Essas são as minhas 2 indicações para você curtir o final de semana. Mas eu sei que meus amigos têm indicações aqui um pouco mais pesadas, né? Não, eu ia comentar aí da série documental. Se a gente não assistiu, eu tenho uma leve impressão de que eu assisti alguma coisa, né, dessa série. E aí, enfim, a série O Processo, ela é um trocadilho em relação ao Processo de Franz Kafka, né? Que fala aí sobre uma pessoa que
um belo dia acorda e está sendo processado. E é basicamente isso, né? Muito interessante. Bom, já que eu tô minha fala, né? Eu vou fazer a minha indicação, que é um filme. Eu já indiquei esse filme aqui, mas vale a pena indicar novamente. É Eleição, de 1999, e é com Reese Witherspoon e aquele jovem que faz o Curtindo a Vida Doidado, como é o nome dele? Matthew Broderick. Esse mesmo. Eu sou Zênio, eu não sei. Eu sou millennial. E enfim, esse filme, eu assisti ele depois de adulta, né? E é muito interessante que se chama Eleição, né? E fala sobre o sistema de eleição nos Estados Unidos, que é com cédulas. E como eles, nas escolas americanas, eles têm esse costume de reproduzir as eleições nas votações de Grêmio, né? E esse filme vai retratar justamente essa questão. A questão dos candidatos, né? Que todos eles estão interessados no seu próprio interesse, assim, é um pouco de sátira, um pouco de humor, esse humor mais sarcástico, assim, mais afiado, eu gosto muito. Esse filme a gente pode tanto entender como funciona, né, a eleição nos Estados Unidos, como refletir se caso a gente tivesse uma eleição de cédula, né, papel. E o final é incrível, porque o defensor da moral e dos bons costumes, né, que é o professor de moral cívica, que ensina os alunos... Não. Ele, na verdade, é revelado pela... o personagem, né, ele é desmascarado pela pior candidata, né, enfim. E ele, motivado, né, em pensando num bem coletivo, ele vai acabar aqui perseguindo essa candidata que pra ele é nociva, né, mas na verdade pra gente, né, que tá assistindo não é, enfim. Aí o final do filme é incrível e vale muito a pena assistir, especialmente pra refletir se nós tivéssemos uma eleição com cédulas. E o outro filme, na verdade é um documentário. A próxima indicação é um documentário, uma série, na verdade, documental, que se chama Urnas Eletrônicas 25 anos, que é uma série produzida pelo TSE, que tá rolando aí nas redes sociais. Eles estão em todas as redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, e também eles estão lançando mão aí lançando um álbum no Spotify. Não, eles estão pela primeira vez utilizando o WhatsApp para divulgar, né, a obra. Enfim, eu achei interessante, não assisti, mas eu li a matéria sobre os 25 anos da urna eletrônica, que ela é 100% brasileira, viu, gente? E invejada mundialmente. Então, vamos lá ver e se inteirar do assunto e conhecer mais, né, aquilo que a gente usa, questiona sem saber como funciona. Nosso produto de exportação, para quem não sabe. Nosso produto de exportação é a urna eletrônica e o atual presidente genocida tá tentando se desfazer dela, como ele fez com tudo que a gente tem de valor nesse país. Mas já que eu peguei aqui a voz, eu já vou fazer minhas indicações. Hoje, quando eu cheguei aqui no estúdio, eu não sabia o que indicar e agora eu tenho coisa demais para indicar. Eu vou indicar a Revolução dos Bichos, do George Orwell. De novo, eu acho que eu já indiquei isso aqui umas 10 vezes, mas é porque essa ideia de você pensar que tá fazendo uma revolução sendo liderado por um porco, isso é muito simbólico. Então, é por isso que é a Revolução dos Bichos hoje. E um documentário que é Uma Noite em 67, que eles falam sobre um festival de música que aconteceu no ano de 67, quando ainda havia ditadura no Brasil, e aí mostra Caetano, Chico, Gil, enfim, toda essa galera que era muito combativa, muito revolucionária naquele período, e mostra o quanto eles eram censurados durante uma programação ao vivo, mesmo que fosse uma programação para arte, para cultura e tal. É muito legal. É muito legal. Eu vi quando eu era adolescente, preciso rever. E o que eu ia indicar mais era... A gente acha que tá bom por aqui. Ah, não, The Good Place. Gente, assistam The Good Place, que é uma série da Netflix, original. E ela leva a gente a refletir um pouco sobre o que é o bom, o que é o mal. Quem tá do lado bom, quem tá do lado mal. Existe um Deus, existe um inferno. Vamos refletir sobre isso. E as músicas, né? Uma é de Gal, que é Divino Maravilhoso. E a outra é Chico Buarque, que é Apesar de Você. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Esqueci de indicar minha música, gente.
Desculpa, eu vou indicar Fala, da Academia da Berlinda, que fala sobre essa cobrança dos políticos, né? De falarem e se comprometerem com os eleitores e não cumprirem. Bom, eu vou indicar um livro que eu ainda não li, mas que eu já encomendei, que se chama A Organização, da jornalista Malu Gaspar, e que eu vi umas entrevistas dela falando sobre o livro e fiquei curiosíssimo porque ela faz uma reportagem extensa sobre como a Odebrecht atuou no Brasil contemporâneo, lidando com políticos da esquerda e da direita e articulando esquemas de corrupção. Se a gente não combate a corrupção no Brasil, a gente não vai ser uma nação nunca. E a música é Cidadão, de Zé Ramalho, que eu já indiquei uma vez, mas eu acho pertinente indicar de novo. Bem, as minhas indicações, eu vou indicar um documentário que eu acho que vai encaixar com o que foi indicado pelo professor Pablo, que é o documentário Democracia em Vertigem, da Petra Costa, que vai mostrar todos aqueles meandros que foram feitos durante o processo que resultou no, entre aspas, impeachment de Dilma Rousseff, que não foi impeachment, foi um golpe. Quando você assiste esse documentário, você vê o jogo político que foi feito para conseguir derrubar a Dilma, dar o golpe na presidente. E como músicas, eu vou indicar duas músicas que acho que vai ser de polos bem extremos, que a primeira música vai ser Comício do Mato, de Luiz Gonzaga. Para quem não sabe, essa música, ela fala como se fosse um eleitor que estivesse vendo um comício e esse eleitor fosse aquele eleitor do voto de cabresto, porque o político chamado João Cotó, ele promete tudo, promete roupa, promete festa, promete até uma cadeira cativa no céu para os seus eleitores. E aí um dos eleitores disse que vai gritar, vai fazer tudo por ele durante a música. E é uma música bem legal. E a outra música, que aí vai pro outro polo, vai ser uma música da banda punk Sindius, que é a música Alerta Antifascista. Que aí vocês já sabem o que vai se tratar, né? Porque a gente tá vivendo aí na beira do fascismo, porque a cadela do fascismo, ela está sempre no cio. E a fim de se reproduzir constantemente, né? Pois é, chegamos aqui ao final da nossa gravação. Foi um prazer enorme estar aqui com você nessa 1 hora de podcast. E você que chegou até aqui, guerreiro, guerreira, saiba que nosso coração é seu. E você pode nos ajudar a manter o projeto no apoia.se/historiante com apenas R$4 mensais. Nós ficamos por aqui. Um grande abraço. E no 3 vamos dar o nosso tchau coletivo. 1, 2, 3. Tchau. Espero que tenha gravado na fita cassete, que eu quero auditar o final, viu? Pra você rebobinar no dedo, né? Na canetinha Bic. Eu rebobinava girando no Na dedo. canetinha Bic. Pra você.